Olá, eu me chamo Bruno, tenho 46 anos e moro em Santa Inês, que fica no Maranhão, mas sou natural de Fortaleza, que fica lá no Ceará, e eu sempre fui visitar minha família em minha terra natal, e como tenho um carro próprio, era comum a cada 3 meses eu ir visitá-los. E foi em uma dessas idas que acabei me encontrando com um lobisomem. Eu sempre acreditei em histórias de lobisomens, mas nunca achei que fosse acontecer comigo. Mas isso estava perto de mudar. Era agosto de 2008. Eu já estava quase chegando em Fortaleza. Foi quando eu fiz uma parada em um posto de Piripiri para tomar um café para despertar o sono. Era lá pelas 2h30 da madrugada quando cheguei ao posto, desses que ficam na beira de estrada, no meio do nada. Mas aquele em que parei estava próximo da cidade de Piripiri. Parei o carro no estacionamento e fui ver se a lanchonete estava aberta. Só que estava tudo fechado. Todas as luzes do posto estavam ligadas, mas não tinha ninguém ali. Até que vi uma pequena janela de vidro e chamei. Tem alguém aí? E nada de ninguém me atender. Aquilo estava muito estranho, e eu já estava indo embora. Foi então que ouvi uma voz meio que sussurrando vindo da janela de vidro. Entra aqui dentro. Tomei um susto quando ouvi aquilo. Me virei e era um frentista. Ele abriu a porta que tinha do lado e eu entrei. E mesmo depois que tinha entrado, ele continuou olhando como se estivesse vendo se vinha alguém. Eu fui e fiz um monte de perguntas. Que diacho é isso, macho? O posto tá aberto ou não? Ali tá dizendo que é 24 horas, viu? Ele, olhando pela janela, pediu para fazer silêncio e ficou olhando de um lado ao outro do posto, como se procurasse algo. Mas depois de um tempo ele fechou a janela e foi falando. O posto tá aberto sim, mas tá com as 3 noites que vem um lobisomem atacar quem chega aqui. E eu não sei como o bicho não pulou para te atacar. Eu achei que aquilo fosse brincadeira e comecei a rir. Então falei, deixa de conversa, homem. Não tinha ninguém lá fora. Tu tá com medo de trabalhar sozinho essas horas. Quando fechei a minha boca, eu escutei um grito muito alto e grosso. Parecia um porco grunhindo misturado com uivo. Aquilo gelou minha espinha. Então perguntei ao frentista, o que foi isso? Ele foi e me respondeu, tô te dizendo que tem um lobisomem que vem aqui toda noite atormentar a gente. O outro frentista deixou até de trabalhar aqui porque o bicho seguiu ele até em casa. Depois que me falou aquilo, ele foi e desligou a luz, e abriu a pequena janela e me chamou. Olha ali bem perto da cerca, bem atrás do teu carro, tu tá vendo? Então fui e olhei, e tinha um bicho preto que parecia um urso, mas era muito magro. Os olhos eram amarelados, as pernas dele pareciam que estavam quebradas, sem contar que as orelhas daquilo eram grandes. E tinha um focinho parecido com de porco misturado com cachorro. Ele aparentava estar cansado por causa da respiração ofegante e ficava andando de um lado para o outro, como se estivesse esperando para atacar quem chegasse perto. Depois que vi aquilo, eu travei. Não podia acreditar no que estava vendo. O frentista então fechou a janela e me falou: é bom tu passar a noite aqui, porque aquele bicho pode te atacar. Eu só concordei e fiquei lá preso com o frentista a noite toda, e aquilo lá fora gritando. Quando já eram as 4h50 da manhã, já estava amanhecendo. Eu saí da cabine do frentista e segui meu caminho para Fortaleza. E no caminho fui pensando, se aquele bicho tivesse me atacado, eu não estaria mais aqui. Por pouco eu sobrevivi. Até hoje eu nunca entendi o porquê daquele bicho estar atacando aquele posto. Nunca mais parei naquela região. E hoje, quando passo por perto, eu vou o mais rápido possível, pois vai que o lobisomem tenta me atacar. Boa noite. Eu me chamo Antunes. Tenho 47 anos e moro em Forquilha, município do Ceará. Trabalho como vigilante noturno, daqueles que passam na rua apitando com a moto.
Faço esse trabalho há 13 anos e sempre gostei, já que ganhava bem e não tinha muito movimento de madrugada. Mas tudo mudou em uma noite de sexta-feira. O ano era 2013, bem na época de Quaresma. Como de costume, sempre fui para a missa na sexta, e naquela noite não foi diferente. Me arrumei e fui para a missa de 6 junto de minha esposa. Chegando lá, eu escutei uns senhores na porta da igreja, falando que tinha um bicho comendo os cachorros de noite. O senhor falava assim: o cachorro estava todo despedaçado. Onça não faz aquilo. Ela mata e leva para o mato para comer. Eu acho que foi o lobisomem. Eu escutei aquela conversa e nem dei tanta importância, pois para mim aquilo não existia. Além do mais, eu sempre passei a madrugada andando e nunca vi nada de anormal. Bom, eu assisti à missa, comunguei e foi tudo normal aquela noite. Voltei para minha casa e fiquei assistindo até dar às 10 da noite, que era a hora que eu começava a rodar com a moto. Então saí para fazer meu serviço, e era sempre da mesma forma. Das 10 às 10h30, eu rodava com a moto pelas ruas, e ficava das 10h30 até as 11 em casa, e só saía novamente às 11 e ficava na rua até 11h30, e era assim a noite toda, a cada meia hora em casa e na rua. Enquanto eu estava em casa, eu ficava de olho no grupo de WhatsApp dos moradores, sempre atendendo às ocorrências. E foi quando deu a hora de fazer a ronda das 1 da manhã que as coisas começaram a ficar estranhas. Antes de sair, recebi uma mensagem no grupo falando que alguém passou correndo pela rua e que os cachorros estavam latindo muito. Então eu saí e já comecei a ouvir muitos cães latindo. Parecia até que todos os cachorros da cidade decidiram latir. E aquilo começou a ficar estranho, pois se fosse gente, os cachorros iam latir, mas depois de um tempo iriam parar. Mas eles não paravam. Eu, com muita curiosidade, resolvi ir logo checar para ver o que era. Chegando perto do campinho, comecei a ver muitos cachorros juntos, e todos latindo e meio que coagindo algo. Eu não vi muito, pois estava muito longe. Quando fui chegando mais perto, deu para ver que tinha um cachorro maior no meio daqueles, que grunhia que nem porco, mas chorava que nem um cão. Na hora eu coloquei o farol naquilo e tomei um susto tão grande que falei: que marmota é essa, meu Deus? O bicho parecia ser inteligente, já que olhou direto para mim e se levantou e começou a urrar muito alto. Com muito medo, saí dali o mais rápido possível, porque aquilo só podia ser coisa de outro mundo. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e desliguei as luzes, e fiquei na sala olhando o WhatsApp. Quando pouco tempo depois que entrei, comecei a escutar pisadas muito fortes na rua, e junto daquilo um grunhido de porco misturado com cachorro. O ar logo ficou com cheiro podre. Parecia fezes de galinha misturado com ovo podre. Eu só pensava que o bicho ia pular para dentro de casa e me matar. Só que depois de alguns minutos ele foi embora, mas mesmo assim fiquei assustado. Depois daquele encontro eu não saí mais aquela noite, e fiquei acordado escutando os cachorros ainda latindo ao longe. E no outro dia as pessoas estavam comentando que ouviram os latidos e alguém correndo. Já outros disseram que ouviram um grunhido e me perguntavam se vi algo de noite. Eu sempre dizia que não, porque tinha medo de falarem que eu estava mentindo. Mas eu sei o que vi naquela noite. E hoje tenho a plena certeza que lobisomens existem, podendo ter um aí na sua cidade.